O jogo da Bate tá deixando todo mundo doidão. E agora o Itadori e o Megumi entraram em um clube de luta pra poder recrutar o Hakari, que é o feiticeiro mais casca grossa que a gente tem na escola. Já começa com o Itadori tentando lavar a mão dele, mas acho que ele tá sem detergente, porque ele já tá aí faz um tempo. Então mostra o filho do capeta tentando dar uma cutucada no Yuji, que pula do 15º andar. Ele faz uma acrobacia na corda do varal da tua mãe e sai ileso. E o Itadori não tem um dia de paz. O cara tá sendo caçado pelo Yuta, já que a sentença dele foi revogada. Até que o monstro sequestra ele em pleno ar e tá com o menino num prédio onde o cara sai se quebrando todo. Até que o monstro é fatiado pelo Yuta, onde ele cai em uma casa junto com o Itadori. E o Yuta já vem com sangue nos olhos pra mandar a DF, o receptáculo do Rei das Maldições. Vamos voltar alguns dias atrás. Um cara mal metido já começa a falar que a Maki só tá a capa do Batman. Esse é o Naoi Zenin, que vai ser o próximo líder do clã, onde ele diz que a Maki tá com um pé no caixão e o outro na terra. E diz que ela é até bonita, mas não é daqueles que abaixa a cabeça pra Maki. E a irmã dela é o contrário, e ainda vem com a comissão de frente avatanjada. Assim o cara entra numa sala onde tinha 3 caras super fortes. O cheiro que tá ali dentro deve matar até o Sukuna. O Naoi já entra falando que o pai da Maki é um bosta. E esse cara chamado de Nietzsche tem a cara feia, que talvez não seria má ideia se inspirar um pouco no Toji. E só faltava isso aqui pra eles pularem na garganta um do outro. Até que um anão de 4 olhos entra na sala. E esse anão veio dizer que o chefe do clã Zenin morreu e veio dar o testamento de quem vai ser o líder do clã. Mas sem surpresa pra ninguém, esse cara vai virar o chefe do clã e receber as permissões das armas amaldiçoadas. Mas pra usar ele vai ter que ter permissão dos outros dois ali. Mas o que deixa ele super pistola que se o Satoru realmente morreu, o acordo dele com o Toji vai ser honrado. E o Fushiguro vai herdar o clã Zenin e as armas e tudo. O Naoi sai cuspindo fogo e pergunta da assistente dele onde tava o Fushiguro, onde ela diz que ele tá em missão pra achar um menino do Sukuna. E então o Naoi diz que vai atrás do Megumi e de quebra ainda vai mandar o hospedeiro do Sukuna de arraste. Isso corta pro castelo do Drácula, onde o Chozo e o Itadori ainda estão juntos. E o Chozo diz pro Itadori voltar pra escola Jujutsu, ele não se preocupar com ele. Mas o Itadori diz que o Sukuna tá planejando alguma coisa pra usar o Fushiguro e pergunta se ele não odeia ele por ter matado os irmãos dele. E o Chozo diz que não odeia porque acidentes acontecem e eles que estão cuidando das maldições. E aí volta pra onde terminou a segunda temporada, com 2 maldições surgindo do mar e correndo atrás do Itadori, que sai a milhão, até que surge um esquilo do cacete no céu e o Itadori só dá uma bicuda e o bicho vira farelo de monstro. Mas já aparece a lagarta do Toji no céu, tentando morder o Itadori, que leva um soco dentro da boca, onde bagaça o filhote de cruz credo. O monstro do cacete já aparece pra arregaçar o Itadori com uma bicuda no peito, mas o garoto consegue desviar fazendo parkour. O Itadori causou um pandemônio de maldições que leva eles pra baixo de um viaduto, onde o Chozo só tava esperando, e lança um laser de sangue que fura a cabeça de geral. Uma delas ainda escapa e tenta pegar o Chozo de costa, mas o cara confia tanto no Itadori que nem se vira, porque sabe quem é o irmão dele. O Chozo comenta que o Yuji ficou mais forte e virou Kratos do mundo de Jujutsu. Até que quem aparece é o Naoi, que tava procurando o Megumi, e pergunta por que o Itadori tá chamando a atenção, se ele perdeu a proteção do Satoru. Mas falou do namorado do Itadori, é pedir pra tomar um Kokuzen na cara. Mas o Naoi tá em outro nível. O cara já usa o teletransporte pro lado do Itadori, dando um soco nele e uma rasteira de quebra. E o Chozo, que não vai deixar ninguém tocar no Onichan dele, já vai pra cima do Naoi. Mas o cara é tão foda que começa a bagunça generalizada. O cara é tão foda que nem precisa olhar pra acertar o cara. Mas do nada eles param e sentem uma aura tão pesada quanto a do Satoru. Quem aparece é o nosso amigo Yuta, que tá com uma escoliose de leve. Mas o Naoi já levanta os braços dizendo que eles estão do mesmo lado. Mas o Chozo manda o Itadori fugir, vai segurar o Naoi ali mesmo. E nisso o Itadori sai correndo. Mas como o Yuta bebeu o energético da monstro, ele tá super elétrico. Dá pra ver que ele não dorme há dias. E o Naoi diz que a técnica de sangue não é tão forte a não ser a técnica perfurante. E aí você já sabe, volta pra cena do começo do app e começa a luta dos dois ali mesmo. Uma hora o Itadori corria e outra hora ele apanhava. E Yuji diz que o cara tem a aura tão intensa quanto a do Gojo. Mas o Yuji lembra do Best of Friends dele, que diz que quanto melhor o feiticeiro, mais difícil vencer. Então ele sai fazendo parkour e pega uma faca de cozinha pra poder se defender. Mas o cara nunca fez isso, então não tem como dar certo. O Yuta já dá uma joelhada no fazedor de filho dele, mas dá um pisão que quebra a espada do Okotsu, que diz que ele é digno de ser aluno do Satoru. Agora os dois estão desarmados. Agora vai ser a briga de homens. Mas como o Yuta tá com pressa, ele lança a Pokébola dele e a Rika aparece segurando o Itadori, dando uma respirada no gangote dele. O Yuta diz pra ela segurar ele ali mesmo, e assim ele enfia a espada no coração do Itadori. Mas dentro do Itadori habitava o Rei das Maldições. E logo no primeiro segundo da luta, o Naoi usa uma técnica dominada. O Chozo nem tinha chance de contra-atacar. O cara só toma uma surra, até que usa o Picasso de sangue pra quebrar a parede. E o Naoi pergunta por que ele é tão resistente a ponto de ficar de pé. Então o Naoi começa a pular igual o Saci Pererê. E assim eles aparecem, mas reaparece dando porrada no coitado do Chozo, que tava se adaptando à velocidade do cara, mas leva uma facada de brinde. E eles não eram nem um pouco iguais. De um lado, um amava os irmãos e o outro odiava até o fundo. E os dois começam a conversar, mas o que o Naoi não esperava era que o Chozo ativasse o poder dele, menstruação inércia. Assim o moleque do clã Zenin começa a correr feito papagaio
Legos. Só que isso foi inútil. O Choso prendeu o Naoi na menstruação dele, dizendo que é checkmate. Mas o Naoi disse que podia ver coisas a 24 FPS. Mas o Choso tinha uma carta na laranja. O cara enfrentou o feitiço dele por mais de 150 anos. Então as gotas de sangue começaram a explodir, deixando o lourinho encurralado, que leva um ataque do Choso, deixando o garoto machista caído no chão. E quando o Choso ia dar o golpe final no Naoi, o Yuta aparece atrás dele, arrastando o Yuji. O Choso se vira, mas leva um porradão como se fosse uma mulher de bêbado. E o Yuta fala pro Naoi falar pros líderes sobre a morte do Yuji, em troca de curar ele. E nisso mostra uma visão do Itadori, o pai dele falando com seus avós. E assim mostra sua mãe, a Kaori, ou será o Kenjaku. Então o menino do Sukuna acorda e o Yuta Okkotsu fica aliviado. Tudo aquilo que ele fez foi o teatrozinho. Ele diz que o Satoru Gojo, antes de ser selado, diz pra ele proteger o Yuji, porque tava sentindo que é de selamento. Mas pra isso ele teve que matar o Itadori, porque firmou um pacto de que ia mandar o Itadori de arrasto. Quem tava esperando era o Fushiguro, que veio atrás do Yuji pra levar ele de volta, assim como o Naruto fez com Sasuke. O Megumi veio pedir ajuda do Itadori pra quebrar o jogo do abate, feito por Kenjaku, que tava querendo elevar o nível de energia amaldiçoada no mundo pra todo mundo virar maldição. Mas o menino Yuji diz que o Sukuna tá doido pra pegar o Megumi de jeito, e o Shibuya introduziram 10 dedos nele. Por isso que o Sukuna tomou o corpo do cara, e diz pro Yuta que se o Sukuna tomar o corpo dele, é pra ele fazer o hospedeiro ir de arrasto. E para isso eles têm que ir até a escola Jujutsu pra falar com o Tengen, pra descobrirem a senha do cubo mágico que tá selando Gojo. Mas para eles irem até o Tengen, eles têm que acertar a porta certa. Só que o Uji pergunta sobre a Nobara, que tinha ido de comes e bebes pelo cosplay do Orochimaru. Mas quem tá ouvindo era o Choso, e eu pensei que tinha ido de Vasco. Eles vão pra escola Jujutsu, e chegando lá, descobrindo que a Maki tá viva, com muitas cicatrizes. E o Choso explica como eles vão chegar no local onde o Tengen está. Ele diz que ele precisa sentir a energia amaldiçoada dos irmãos dele. Passando pelo salão e chega na tuba da estrela, onde o Tengen fica. Mas parece que o Tengen não tá ali. E então eles decidem ir embora. Mas o Tengen só tava esperando o momento pra fazer um drama. Então o Tengen já faz surgir uma miragem. O Tengen conta sobre um Kenjaku que tava no corpo do Geto. E como o Tengen não teve o receptáculo há 12 anos atrás, então ele começou a enfraquecer. E nisso o Yuta pergunta como eles podem desfazer o selamento do cubo do Gojo. Mas o Tengen propõe uma condição: 2 deles têm que ficar ali pra proteger ele. Mas eles não estão nem um pouco afim de ficar ali. E assim o Tengen conta sobre o plano do Kenjaku, onde ele tá atrás do Tengen pra absorver ele e ter suas habilidades de barreira. Mas por que ele quer evoluir agora? Eu te digo agora, pegando gavanhoto. Porque o Tengen e o receptáculo da estrela e os 6 olhos estão conectados. O Kenjaku foi derrotado há mais de 1000 anos seguidos e mandou de arrasto o receptáculo dos 6 olhos e da estrela. Mas depois disso, os dois ainda residiam. Então o Kenjaku mudou o plano dele e decidiu procurar pelo cubo que selaria o Gojo. Mas algo aconteceu. O Toji matou o receptáculo de Tengen. E então o Kenjaku tomou posse do cubo que selaria o Satoru. Ou seja, o objetivo é libertar o Satoru Gojo e mandar de arrasto o jogo que o Kenjaku criou. E quem ficaria para proteger o Tengen? O Choso e a mulher loira. O Tengen puxa um cubo que se chama As Portas do Fundo do Cubo do Gojo, onde ele tá selado. E para libertar, precisaria do chicote africano ou da lança, que ambos foram destruídos pelo Satoru Gojo. Mas tem uma chance: o anjo, que é capaz de destruir qualquer feitiço ou libertar o Satoru Gojo. E assim explica sobre o jogo do abate. O jogo do abate acontece em áreas fechadas, chamadas de colônias. Quem entrar vira participante automaticamente. Para continuar no jogo, os participantes precisam ganhar pontos, são obtidas ao derrotar outros jogadores. E se alguém ficar muito tempo sem pontuar, é eliminado na hora. Os pontos também podem ser usados para alterar as regras do jogo. Então, além de lutar, os jogadores precisam pensar em estratégias. E aí surge uma nova regra: caso o participante se recuse, terá seu feitiço revogado. Então a Shoko explica: ele não tira, apenas priva seu feitiço. Então não é um pacto. Ou seja, ele faz algo ao cérebro à força. E privar deve ser eliminado, senão todo mundo ia se recusar a participar. E corta pra Maki, que diz que não há riscos para ela, já que ela não tem feitiço. Mas fica a dúvida: e o Panda? Ele nem tem cérebro. No jogo teremos os mestres, e cada jogador receberá um Kogan. Ele é tipo o sistema do jogo, e assim eles dividem as funções. Choso e a mulher loira vão defender o Tengen, e a Maki vai até o clã Zenin e pegar os instrumentos amaldiçoados. Assim que o Satoru Gojo foi selado, o clã Zenin, que não é bobo nem nada, pegou tudo de lá. Mas como o Fushiguro é o líder do clã Zenin, então eles têm permissão de entrar lá e pegá-lo. Já o Yuta vai entrar em uma das colônias para começar o jogo do abate e coletar as informações, antes que a irmã do Fushiguro e o próprio entre para evitar lutar contra eles. Mas como o Yuta prometeu que ia matar o Yuji se o Sukuna tomasse o corpo dele, só que se o Yuta vai pro jogo, não vai dar pra ficar perto dele. Mas o Megumi diz que vai ficar tudo bem. Itadori e o Megumi vão atrás do Hakari, que é um aluno veterano que foi expulso da escola Jujutsu. E antes disso aí, o Yuji agradece o Choso por ter ajudado ele. Então o Choso diz pra ele não morrer e começa a chorar. Nisso corta pra um teatro, onde o cara tava fazendo um especial de stand-up, mas o cara não
tem nem graça. Assim o assessor dele diz pra ele desistir, que isso não dá futuro. E o cara começa a ficar putaço. Já começa com a Maki chegando na entrada do clã Zenin e corta pro Naoi falando que não dá pra consertar rosto feio, porque a Maki tá cheia de cicatrizes. E ela disse que pensava que ele só tinha olhos pra rabas. E ele pergunta o que ela viu fazer. Ela não consegue enxergar maldições e a única coisa que ela tinha era a aparência, que agora se foi. Ele pergunta se deveria maltratar ela de novo e pergunta se ela vai se agarrar no Megumi ou no Yuta de novo. Isso corta pro subterrâneo, onde a mãe dela tava dizendo pra ela parar. A mãe dela diz que ela não tem permissão pra entrar no cofre secreto, mas ela balança a chave dizendo que o líder do clã deixou ela fazer o que quiser. Então mostra um flashback onde o Megumi se surpreende em saber que ele vai ser o líder do clã. Ela diz que isso tava no testamento do antigo líder do clã, mas ele recusa, pois diz que vai ser um saco. Mas ela diz que ele tem que aceitar, porque o antigo líder deixou tudo na posse dele, e ainda por cima vai ter informações das 3 grandes famílias. Mas ele diz pra ela ser a líder, e ela fica putaça, pois ninguém a seguiria ou aceitaria ela. Além disso, ele sabe usar o encantamento do papai Mahoraga e tem expansões de domínio, só que ele fica nervoso. Mas ele diz pra ela que ela tem vários benefícios pra ser a líder também, só que ela diz que não pode, pois quer proteger a sua irmã, a Mai. E assim ele aceita ser o líder. E corta pra mãe dela gritando, dizendo pra ela parar, e pergunta por que ela era assim, e diz pra ela deixar ela feliz por ter dado a luz a ela. Cara, que pesada. E mostra a Maki destravando o selo do cofre, onde ela entra e logo se surpreende. Então mostra um flashback onde o Jinichi e o Naoi estavam conversando. O Jinichi fala que o Megumi seria um bom líder, justamente para recuperar o pacto com o clã Gojo. Mas o cara disse que não podia deixar o Megumi tomar posse das armas amaldiçoadas do clã, e fala que se eles matarem o Megumi, colocariam numa posição pior, perdendo o clã Gojo quanto o clã Kamo, que é o clã daquele cara que parece um índio. E mostra na tela que o Satoru Gojo foi cúmplice do incidente de Shibuya, e entanto o selado não pode fazer nada, e ainda foi expulso da sociedade Jujutsu. E quem tentar desfazer o selo vai ser considerado criminoso e morto pela sociedade Jujutsu. Mas o Jinichi diz que tem um plano, onde o cara fala pra eles eliminarem o Megumi, a Maki e a Mai, por traição por conspirarem para soltar o Gojo do selo. E o Naoi fala que mandar de arrastar as próprias filhas não é demais, e pergunta se hoje o pai da Maki e da Mai concorda com isso. E o cara fala que foi ele que bolou o plano. E o pai dela tava lá no cofre com a Mai caída no chão, onde ela pergunta por que ela foi lá. E hoje diz que tirou as armas de lá, pois prevê os passos dela. E aí ela mostra a espada dela, a vértebra da coluna do Shenlong, e ela se prepara para atacar. E pergunta por que o antigo líder do clã era o líder e não ele. E ela fala porque ele era um escroto. E aí as chamas se apagam e começa a lutar. A Maki tá poucas ideias e quebra a espada do velho, onde o cara nem se preocupa e corta ela sem preocupação. Ele diz que ele não foi o líder porque elas eram um fracasso. E aí cai um rio de sangue na Maki. Ele disse que atacou ela, pois deixou a espada dela quebrar a dele e pegou ela desprevenida. E foi por causa dela que ele não virou o líder do clã. Ele era o melhor em tudo: luta, energia amaldiçoada, em todas as áreas, a não ser na qualidade dos filhos. E aí o cara joga sua filha da escada abaixo, dizendo que os filhos não devem amaldiçoar os pais. E ele fala para onde trouxe ela: uma sala de penitência e treinamento. Ali tem maldições de nível 2 pra baixo, e estão com medo dele. Quando sair, os monstros vão atacar elas e devorá-las em pedaços. E ele diz que a força física não é melhor que a energia amaldiçoada, que até isso eles têm. Caída no chão, a mãe se arrasta até a Maki e coloca a mão nos opostos. Digo, o coração. Não é culpa minha se eles estão na frente, mas ela disse que ela sempre foi durona, e se aproxima dela e passa a energia amaldiçoada para a Maki. Em outro lugar, no litoral, a Maki acorda e a mãe fala que criou aquele lugar, mas logo vai virar uma estampa de camisa. E fala que ela vai embora e diz pra ela boa sorte, mas a Maki não quer que ela vá embora e diz pra ela esperar. A Mai diz que os gêmeos são uma pessoa na sociedade Jujutsu e diz que eles são amaldiçoados quando nascem. A Maki corre até lá, a Mai entrega algo a ela e diz para ela que quando se for, vai levar tudo de energia amaldiçoada com ela, e ainda diz pra ela destruir tudo que há. E corta pra ela chamando a Mai, dizendo pra ela acordar, enquanto os monstros estão rodeando ela. E isso hoje sente uma pressão e pergunta se as maldições foram exorcizadas. Ele diz que seu corpo se lembra, mas se esforçou muito para esquecer essa pressão e se prepara para atacar. Essa pressão na Maki é a mesma do Toji Fushiguro. E assim ele diz que ele vai mandar ela pro outro mundo e lança um ataque que corta as pilastras tudo, mas não dá nem tempo. A cabeça do cara vai de comes e bebes e cai no chão como se fosse um pão. A Maki sai saindo formando algo e diz que vai começar a festa. E nisso o sino começa a zoar. O Jinichi e o Naoi saem da sala de reuniões e perguntam o que estava acontecendo. Um dos homens do esquadrão de Jinichi diz que a Maki perdeu o juízo e mandou seu pai de arrasto, e o esquadrão Kukura já tá em ação. Então mostra o outro soldado falando que hoje pode ser pego desprevenido em qualquer lugar, dormindo ou no banheiro. E ele fala pros soldados que estão atrás dele capturarem ela, e como capitão ele não pode demorar, e diz que o Jinichi vai pagar de doido com ele, tentando ser superior a ele. E ele fala pra eles não matarem ela. Esse esquadrão do clã Zenin são aqueles que não têm feitiço, são postos ali pra servir a rei, aprendendo artes marciais todos os dias. E a Maki se pergunta o que ela ia fazer mesmo. Já vai começar a bagaceira. Os soldados cercam a Maki, eles começam a atacar, e a Maki só pega a espada e gira como um peão, parte os caras. Ela parte pra cima mesmo e corta os caras feito papel. Essa espada aí deve estar afiada até o talo. Ela tora a cabeça de um e enfia a espada no escutador do outro. Aí bota tudo cinza pra não perder a qualidade do sangue. Quer uma prova que a Maki tá forte? Ela dá um chute nas bolas do cara. O cara cospe o sangue e as bolas dele. Um dos caras querem dar a cantada na Maki e falam que quando viram ela, perderam a cabeça, literalmente. O soldado vai querer atacar ela desprevenida e ela só vira e nem faz esforço e parte o cara como se fosse o Genya. Os caras
caras começam a apelar e chamam um ninja da Vila da Folha pra fazer uma participação na luta, onde o cara joga uma shuriken e a doida da Maki devolve tudo com mais intensidade. E do nada a espada da Maki ativa um jato que sai voando, partindo todo mundo. Ela pula pro segundo andar e diz que as paredes estavam precisando de uma cor, e então começa a pintar elas com o sangue dos soldados. E cara, só o carnificina. E o pior é a música que tá tocando no fundo. A garota começa a patinar nos restos dos soldados, só que ela já tá ficando cansada, então ela acaba com todo mundo logo, fazendo uma fonte de sangue. Aí o capitão aparece e pergunta se eles terminaram, ou ela terminou com ele. Só que já tinha outro cara na espera e ativa o Shibaku Tensei, levantando umas mãos muito cabulosas. O capitão diz que os reis chegaram e a Maki já veio com tudo, atacando o cara, onde arranca a queda do cara junto com a espada dele. O cara do moicano veio com tudo e pergunta se aquela é mesmo a Maki, e ela responde ele pegando na traqueia do cara e já desmontando ali mesmo. Só que os olhos do capeta já estão sobre ela, onde o moleque diz pro Dinite de transformar a Maki em estampa de camisa, e a garota tá insana, que até começa a sorrir e já tenta subjugar os olhos do capeta. E o moleque diz pra esquecer ele, que o clã só tá ali por causa do Toji. Aquela garota é igual a ele, e diz pra ele mandar bala nela e acabar com a raça da Maki. O cara já invoca o poder do Saitama e lança os golpes super loucos, só que esse soco destrói a metade da floresta. O moleque tá ali caído no chão, sem olho, enquanto a Maki passa pelo lado com o resto do Dinite e joga ele no rio, onde Naoi diz que aquilo foi cruel e pergunta se ela não tem coração. E o Naoi viu uma vez o Toji e disse que aquele cara era o perdedor, mas agora tá tendo dificuldade de aguentar a sucessora dos poderes do Toji. E o cara fica putaço e diz que ela não é o Toji e ataca ela na porrada e começa a colocar ela dentro de um espelho de nar e diz que ela não vai ser igual ao Toji ou igual ao Satoru. Só que a Maki tá loucona, tá hiper ligada. O Naoi joga a Maki numa montanha e quebra a montanha. Eu fico impressionado que os personagens, eles não se quebram, eles quebram o objeto que eles estão sendo jogados. Isso a Maki para e puxa todo o poder que tá guardado no fundo do coração dela. O Naoi fica pistola porque ela quer bater de frente e vem com toda a velocidade e sai patinando como se estivesse naquele jogo de dança. Ele dá a volta na folha e já vem por trás da Maki pra pegar ela desprevenida, e do nada ela para o tempo e diz que ele, o antigo líder, fazem 24 frames por segundo, e a Maki dá um socão na força do cara que começa a destruir os ossos do crânio do cara como se fosse no Mortal Kombat e afunda a cabeça dele na terra. E ela pergunta se ele pode repetir o que ele falou. Ela não ouviu, farmando aura mais ego. A Maki vai atrás da mãe dela e sai procurando por toda parte, até que abre uma porta e vê sua mãe lá e pergunta por que ela diz pra ela voltar. E então ela corta a mulher, mas o Naoi ainda tá vivo e sai andando atrás da Maki até que cai num coma, dizendo que ela não finalizou ele. Não seja por isso, a empregada dele aparece com uma faca e perfura o cara pelas costas, e nisso mostra a garota inspirada no Itachi saindo com a Mai nos ombros, onde aparece a garota da vassoura, que começa a chorar quando vê a Mai, e a Maki pede pra que ela cuide dela. Quando a garota da vassoura pergunta pra Maki o que ela iria fazer, só Deus sabe. Naquele dia 21 membros do clã Zenin se ausentaram, pois sabiam que iam de arrasta. O clã Gojo e o clã Kana ambos pediram para que o clã Zenin fosse retirado das 3 grandes famílias, e assim como a Maki entrou, ela saiu, só que mais forte e mais poderosa que o Toji Fushigi. Começa com o Yaga preso e o velho Kagugashi da escola de Tóquio dizendo que o alto escalão quer prender ele porque ele pode criar criaturas com sua energia amaldiçoada. O diretor da escola de Tóquio pergunta se ele sabe como aquilo foi feito. Tendo isso em vista, o alto escalão tem medo dele criar um exército. Esses velhos têm medo de tudo. Eles também ficaram assim quando o Yuji comeu o dedo do Sukuna. Então mostra o Yaga conversando com um objeto amaldiçoado que tava tentando animar o diretor. E nisso o Yaga fala que vai viajar a trabalho e diz pra ele que ele não vai demorar, mas pra não se preocupar, que sua mãe viria vê-lo. E então mostra o Kusakabe libertando o panda, que tava preso para chamar a atenção do Yaga. E o Kusakabe diz para o panda não falar para ninguém que ele fez isso, porque ele deve uma para o Yaga. Assim o Yaga traz o Takeru, um corpo amaldiçoado, e a sua mãe, que estava em uma cadeira de rodas. O Yaga se surpreende ao ver o Takeru reconhecer sua mãe, mas na verdade ele era só um garoto. E isso desperta a sua mãe, que levanta desesperada da cadeira de rodas e abraça o corpo amaldiçoado. E o diretor diz ao Kusakabe que ela não pode viver com um corpo amaldiçoado na casa dela. O Kusakabe agradece pro Yaga mesmo assim. Andando na rua à noite, um ninja pergunta para onde ele estava indo. O Yaga diz que ia ver o panda, mas o mascarado fala que o Yaga foi sentenciado à morte, e a única forma de escapar da sentença é revelar como ele criou os corpos amaldiçoados. E o Yaga já fica puto e diz que só foi o Satoru ser selado que eles começaram a apagar de doido. E um toque de guitarra ecoa por um túnel. O diretor Kakukaji aparece tocando uma guitarra que estava ali para impedir o Yaga. Então corta pro diretor Yaga jogando no chão, todo fudido. Então o Yaga finalmente conta ao velho como fazer o corpo amaldiçoado com autoconsciência. Primeiro colocar as informações do corpo na alma e depois acrescentar 3 núcleos em um corpo amaldiçoado e fazer as 3 almas observarem umas às outras. E aí finalmente a alma se estabiliza e 3 meses depois nasce e começa a suprimir a sua própria energia. E o diretor Kakugaji pergunta o porquê ele tava falando aquilo agora no leito de morte e diz que poderia ter falado isso antes, mas o Yaga fala que só disse agora como forma de punir o diretor Kakugaji e vai de vaso. Isso aparece o panda correndo desesperado. O Kakugaji já arma a posição de luta, mas o panda passa por ele gritando pelo Yaga, mas já era tarde demais. O Kakugaji pergunta por que ele não luta contra ele. O panda
panda fala que os pandas não guardam rancor de ninguém, e o Yaga e o Kakugaji sempre se deram bem. Ele só foi uma faca que atingiu o Yaga. Mas tem uma coisa que os pandas fazem: é chorar, e caem em prantos ali mesmo. Isso mostra o Itadori e o Fushiguro indo até onde o Hakari estava. O Tengen diz que o Hakari tem um clube de luta, onde os lutadores são não feiticeiros, onde infringe o regulamento do mundo Jujutsu. O Itadori pergunta por que eles têm que trocar de roupa, pois o Hakari bateu de frente com o alto escalão e foi expulso, e então, se verem eles com a roupa da escola Jujutsu, ele pode fugir ou bater em você. O Megumi diz que ouviu falar dos veteranos que o Hakari era um aluno que não prestava, mas o Okotsu diz que ele era o mais forte da escola, até mais forte que ele, e por isso precisam da força dele. Quando chega no túnel, os caras marrentos falam pra eles vazarem dali, que ali não era parque de diversão. Então o cara já vem na maldade, dando socão no Megumi. Mas antes disso acontecer, o Fushiguro disse que ficou sabendo de um clube de luta, e o cara para ali mesmo. O marrento pergunta como é que ele sabia do clube, e o Megumi diz que ficou sabendo por meio de um cara, mas mandou ele de arrasta antes dele terminar. O Itadori diz que se pedissem para ver o Hakari, ele ia ficar desconfiado. O outro guarda recebe a ligação e diz que o chefe liberou a entrada dele e vai botar o Itadori pra lutar com o de hoje. E isso era uma boa. O Itadori é o melhor pra lutar corpo a corpo. O Megumi diz que se eles estavam vendo eles pelas câmeras de segurança, então com certeza o Hakari está ali. E fala pro Itadori investigar as coisas ali dentro. E aí ele vai se infiltrar no estacionamento. Se pegarem eles, vão perder a oportunidade de fazer contato com o Hakari. Mas se isso acontecer, vão ter que partir com a força. O Megumi diz que não quer fazer coisas que prejudiquem o relacionamento deles no futuro. E ele só quer pedir ajuda do Hakari e só. Mas ele não pode demorar. Pela sua irmã, a participação deles no jogo do abate é um problema. Então corta pro Itadori recebendo as regras da luta, onde ele não pode fugir e usar feitiços. O Itadori pergunta o porquê dessas regras. O grandão vai explicar, pois os não feiticeiros não podem ver os feitiços, e aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E não pode fugir, porque o espectador tem que ver a porrada seca. O grandão diz que tem uma chance dele ver o Hakari, onde existe dois tipos de luta: a pancadaria e a fixa, onde o Hakari manipula a luta. Então o Itadori só tem que sentar o aço. O cara leva o Itadori pra arena e fala que aquele vai ser o oponente dele. O Itadori já fica animadão. Surgindo do escuro, sai o panda. O narrador já se empolga e diz que hoje vai ser a luta mais foda. E ali no fundo o GG Kutami tá assistindo tudinho e apresenta o Itadori bola de fogo. E do outro lado o panda, e diz que as apostas iriam começar, e mostra o Hakari com a gata dele do lado. Ele se pergunta pra que apostar se sabe que o panda vai ganhar, mas a garota diz que ele tá errado. A porradaria já começa e o Itadori pergunta do panda se ele já viu o Hakari, e o grandão diz que ainda não. O Hakari sabe quem ele é e diz que tem alguém do terceiro ano perigoso ali também. E eu pensei que os caras iam sair na mão de verdade, mas o cara só dá um chute de leve no panda e o cara já grita pra caralho. Aí os dois pulam pro alto, onde o panda desce com tudo e diz pro Itadori fazer o que tem que fazer. O narrador diz que aquela luta é a melhor luta que ele já viu na vida, e o Itadori começa a dar uma sequência de ataques no panda, onde tecnicamente joga ele na parede, mas sabemos que isso é mentira. E o panda começa a mostrar os dons de atuação dele. O Hakari manda o soldado dele mandar o Itadori pro telhado. Quando acabar o torneio, ele quer fazer um roteiro pra animar os espectadores, e quem tá só de mutuca ali é o Megumi. O Hakari diz pra ele ficar de olho no outro moleque, e depois ia mandar a Kirara de segurança. Ele diz que tá com barato legal e fala que não se sente assim desde que a ex dele estourou os 2 cartões de crédito dele. E a Kirara já fica pistola por ele tá falando da ex dele na frente dela. Então corta pro panda falando com o Megumi, onde o Fushiguro pergunta por que ele ainda não conseguiu falar com o Hakari. O panda diz que sabe onde ele fica, mas toda vez que se aproxima, ele não consegue chegar perto da sala. É como se fosse algo parecido com o feitiço do Satoru Gojo. Talvez seja pelo feitiço da namorada do Hakari. E o Megumi pergunta se o outro aluno do terceiro ano era homem. Sim, era. O panda diz que ele tava focando em ser um panda de circo pra chamar a atenção dele, mas ainda bem que eles apareceram. E o Megumi pergunta se o Itadori vai conseguir convencer o Hakari, mas como o Itadori é alegre e combina com a personalidade do Hakari, então é questão de tempo. Mas o Itadori é meio ruim de mentir, então o panda diz que vai dar uma ajudinha e fala que tem alguns guardas na porta da sala dele, mas vai ser difícil se a Kirara ativar o feitiço dela. E corta pro Itadori sendo levado pela Kirara até o Hakari, onde ela se impressiona que ele era o do primeiro ano. Então o Yuji já entra pra dentro da sala do Hakari, que já começa com o papo do divulgador do Tigrinho, onde ele fala para o Itadori se ele acredita que dá pra fazer 1 milhão de ienes durante um mês, mas em troca ele vai ter que pagar 200 mil ienes pra descobrir como faz isso. Mas o Itadori já comprou o curso de como não se enganar por outro. E o Hakari diz que a paixão por jogos de aposta é grande, por isso que as namoradas dele saíram fora, porque ele era um cara que gostava de sair apostando. E como o mundo está sendo apresentado às maldições e o alto escalão tá indo à loucura, os negócios dele vão expandir. E quando o Itadori ia falar, são interrompidos pelo celular tocando, onde o Hakari nem atende. Ele só levanta e pergunta se o Itadori queria beber algo, mas ele diz que pode ser qualquer coisa tirando o álcool, porque ele é de menor. Mas o Hakari pergunta se ele não aguentava, mas não era isso. E o Hakari diz que o Gojo também não era forte pra bebida. E o Yui se faz de desentendido do assunto e pergunta quem era o Gojo, mas o Hakari já tinha descoberto tudo e fala que qualquer feiticeiro conhece o Satoru Gojo, e pergunta o porquê ele tava mentindo, e fala que ele foi mandado pela escola Jujutsu. E o Itadori nem tem tempo de responder. O Hakari já joga um copo no cara e começa a quebrar ele na porrada, e fala que quando tem uma chamada da Kirara tem algo errado, e já pega ele pela gola e diz que a paixão dele só tá aumentando. E acaba o episódio com o Hakari descobrindo o plano do Itadori. E já comenta aí o que tá achando da nova temporada de Jujutsu Kaisen, e não esquece de inscrever e dar like pra não perder os próximos episódios que estão chegando. Tem um vídeo aparecendo aqui na tela, então dá uma olhada lá.